ter o privilégio de estar aqui de um tempo tão difícil. A gente vê, né, um tempo tão difícil, né, que a gente está passando, um momento em que a igreja, né, era para estar mais forte, mas a gente vê, né, o medo tomando conta, a acomodação, né, o desinteresse, mas que possamos, né, manter fiéis nessa palavra, manter agradecidos a Deus pelo mais importante que Ele fez por nós, que é a nossa salvação. Vamos estar orando, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, obrigado a Deus por estar aqui nessa manhã, Senhor. Obrigado, Deus, por ter o privilégio concedido por Ti, ó Deus, de ter tomado a vacina. Peço, ó Deus, encarecidamente que a Sua vontade seja feita, ó Deus, que nenhum homem nessa terra possa impedir, ó Deus, das pessoas serem vacinadas, serem imunizados, né, a esse vírus tão horrível que tem devastado muitas vidas. Mas estamos aqui, ó Deus, dispostos a cumprir a Tua vontade, dispostos a obedecer a Tua vontade, ó Deus, num tempo tão difícil. Senhor, peço encarecidamente, ó Deus, desperte a Sua igreja neste momento, onde temos que ser forte, temos que pregar o Teu evangelho, temos que dar testemunho de Ti, ó Deus, mas não temos visto isso. Temos visto um recuamento da igreja, temos visto um desânimo da Tua igreja, uma acomodação, uma adaptação a novos tempos, onde não temos tempo, não temos nada que nos anime, ó Deus, a cada vez mais estar na Tua palavra, mas que possamos, ó Deus, manter sempre firme e constante na Sua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 5. É um texto que eu gosto demais, esse texto. Capítulo 5, do 1 ao 11. É a justificação, né, pela fé e paz com Deus. Oi. Vem cá. Mas o Geicinho apareceu, não. Amém, irmãos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio
de quem recebemos agora a reconciliação. Muito bom, texto muito abençoado, né? Várias vezes o pastor tem citado esse texto na igreja. E é muito bom, né? A gente não mereceu, não merece isso. E nós fomos reconciliados com Cristo, né? Mediante, né, ao ato de amor de Deus por nós. Irmãos, vamos cantar, né? O louvor tinha ficado incumbido por Geicinho, mas eu não sei se ele entrou. A Aline está conectando agora, irmãos. Vou aguardar um minutinho. Enquanto isso, Aline? Tá. Irmãos, então eu vou passar a palavra para Geicinho, fazer o louvor, né? Que possamos estar nesse espírito de adoração ao Senhor nesse momento. E eu vou passar a palavra, né, para Geicinho. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pode começar, Davi? Deve. Se não for para te adorar, para que eu sei? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, que estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se eu for pra te adorar, para que eu não sei. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu não sei. Se eu for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu inteiro também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele confia em seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você. Ele confia em seu caminhar, nunca vi amor tão grande assim. Ele
Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você cai, tentando acertar, mas a tristeza, o desespero, chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele confia em seu caminhar, e havia um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele confia em seu caminhar, e havia um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Amém. Irmãos, após o momento de louvor, né, vamos estar fazendo uma oração, né, passar a palavra para o pastor. Quero lembrar, né, de pedido, né, pastor, tem algum aniversariante, algum aviso que o senhor queira fazer? Pastor, libera o áudio, pastor, antes de falar. Pode orar, Levi. Lembra de orar pela cidade de Campos? Eu estou olhando aqui para ver se tem algum aniversariante. Se tiver, a hora que eu pegar a palavra, eu falo. Pode orar. Aniversário de Campos hoje. Não sei quantos anos, né? Foi. Lembrar, irmãos, de pedir, né, pelos irmãos, né, que estão doentados, né, papai, irmã Neide, outras também que eu não me lembro o nome, né, vai pedir. Qual, Vera? Não escutei. Tiago, de Tereza. Tiago de Tereza também tá meio doentado. Tiago já está bem. Negativo. Está todo mundo bem. Tá ok, Tiago tá bem. Vamos orar pela vida dele também. Mas lembrar de papai, a irmã Neide, né, que são assim, os casos que mais, né, tem chamado a atenção, né? Papai tá bem, mas ele tem dado assim, um pouco de trabalho, né, para curar as feridas, né, por causa da posição, e ele volta da hora. Pedindo a Deus, né, para que dê suporte, né, ajuda a minha mãe para estar cuidando dele, né, a gente também, nesse momento tão difícil, que é difícil. Lembrar também, Levi, da mãe do Vinícius e do irmão de Belô também. Sim, pedir também, irmãos, pela a mãe do Vinícius, né, Jane, que tem passado por um momento muito difícil, né, onde a gente também tentou fazer algo para ajudar ela aí, e o irmão também. Oi, fala, pastor. Paulo Vinícius. Paulo Vinícius faz aniversário amanhã. E a mãe do Paulo Vinícius. Vamos orar então, né? Pela vida dele. Pela mãe dele, pelo Paulo Vinícius, né, que está fazendo mais um ano, né, de vida. Amanhã. E também, né, irmãos, pelas pessoas desempregadas, né, agradecer a Deus por eu ter arranjado um emprego aí. Não vai ser muito tempo, mas já é alguma providência de Deus, né, e agradecer a Deus por tudo, né.
pedir a Deus também, né? Que desperte, né? Que seja feita a vontade de Deus para a sua igreja, né? Às vezes eu acho assim, a igreja, diante de uma situação dessa, ela recua muito, entendeu? Ela poderia ter mais, entendeu? Poderia dar mais, mas, né? Deus sabe de tudo. Vou pedir ao Faguinho para orar aí, Faguinho. Se você lembrar dos pedidos, não precisa ser todos, né? Se você lembrar, Deus já sabe, já conhece. Antes de a gente já nascer, já sabia o que a gente ia pedir. Então, vou pedir ao Faguinho que eleve em oração aí. Amém. Vamos orar então, irmãos. Agradecendo a Deus. Nós estamos ouvindo. Agradecendo a Deus, né, por mais esse culto. Agradecendo a Deus pelos livramentos. Eu fico, às vezes, lembrando, irmãos, como nós temos que ser gratos, né? A gente está passando por uma pandemia tão terrível, onde nós chegamos ao ponto de ter 2.000, 3.000 pessoas morrendo num dia só, em 24 horas, sabe, irmãos? E nós podemos olhar pela bondade de Deus e ver que nós estamos bem, né? A cada dia que nós nos levantamos bem, é uma bênção de Deus sobre nós. Quando tantas pessoas estão morrendo, né? A Igreja Batista de Tóquio, eu acho que nós ainda aqui, pela bondade do Senhor, ninguém veio a ter problemas mais sérios, né? Mais sérios, então Deus tem cuidado de nós. Isso é um motivo para nós agradecermos a Deus, para nós louvarmos ao Senhor, né? Porque Ele tem cuidado de nós, Ele não tem levado em consideração os nossos pecados e tem sido misericordioso para conosco. Vamos louvar ao Senhor, então, agradecendo a Deus pelo livramento que tem dado aos nossos familiares, Tiago, eu, Levi também já pegou, e muita gente, né? E continuar clamando a Ele para que esse momento passe, para que Ele nos dê força para continuar a caminhar e clamar a Ele pelos enfermos também. Amém, irmãos? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mas esse dia de vida, ó Pai, mas essa manhã de vida, em que nós nos levantamos com saúde, com sustento, e vemos a mão do Senhor, a misericórdia do Senhor agindo sobre nós. A cada dia que nós vivemos, nós sabemos que é sustentada pelo Senhor. Cada dia que nós ficamos de pé, temos fôlego de vida, temos saúde, é o Senhor mesmo quem está nos guardando os teus filhos. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor tem feito todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Todas as coisas. Ainda que muitas coisas nós não entendamos, ainda que muitas coisas que acontecem em nosso viver, a gente fica sem saber o motivo, o porquê, mas o Senhor é um Deus soberano. Sobre todas as coisas tu reina e estás a guiar todos os acontecimentos. Por isso confiamos em Ti. Ó Pai, nós queremos clamar a Ti, além de pedir por nossas vidas, por nossa saúde, nossos familiares, que o Senhor nos guarde. Pedimos a Ti pela nossa igreja, pela vida dos irmãos, pelo nosso pastor, pelo bom andamento da igreja, que cada um de nós sejamos avivados com um desejo, uma sede insaciável por Ti, pelas coisas dos céus, pela Tua palavra, que nós não venhamos a esmorecer, mas permanecer firmes em oração, em clamor ao Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, pela vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos, os familiares dos nossos irmãos que estão passando por enfermidades, por lutas, por sofrimento. Pedimos, ó Deus, pela vida do Zezinho, que voltou para casa, já se recuperando da cirurgia que fez, mas que o Senhor ainda esteja com o Joelma, dando forças no cuidado para com ele. Pedindo a Deus por Neide, que também está em casa, mas tem passado por enfermidades, a luta do seu esposo, dos seus filhos, que o Senhor traga, ó Deus, alívio nos corações e forças também para cuidar dela, e que o Senhor venha fazer com que ela possa voltar logo, ó Deus, a ter uma saúde, a voltar logo para junto de nós, cultuando, adorando na igreja. Olha por Vivim, irmão de Belô, uma situação tão difícil na UTI, no hospital. Pedimos por Jane também, mãe do nosso irmão Vinícius, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e venha ajudá-lo, ó Deus,
nesses dias difíceis de tratamento que ela tem feito também, Pai. Abençoa, Deus, esses nossos irmãos, esses nossos amigos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles e venha sustentá-los, ó Deus, pelo teu poder. Olha por nós essa manhã. Ainda te pedimos que o Senhor venha transmitir aos nossos corações a tua palavra. Ó Deus, é uma mensagem, mais uma vez, usando o nosso pastor Fábio, a nos fortalecer na fé e na caminhada em Cristo Jesus. Obrigado pela vida do irmão Levi, conosco aqui, mais uma vez nos guiando na direção desse culto, e na vida de todos os irmãos que estão aqui presentes conosco, os que não, por algum motivo não puderam estar. Que o Senhor esteja abençoando, estendendo a tua graça, a tua misericórdia sobre toda a tua igreja, sobre todos aqueles que ouviram esse chamado, mas que por alguma situação não puderam estar aqui conosco. Abençoa, Deus, cuida de nós. Nós te pedimos no nome doce de Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Estão me ouvindo bem aí? Sim, pastor, estamos sim. Tá bom o som aí? Tá bom. Pelo menos para mim tá bom. Tá bom. A gente deseja um bom dia para toda a igreja, né, onde estiverem. Mas em especial esses que estão conosco online, com Fagner, Laila, Jona, Vera, com Levi, Marta, Manuela e a mais velha, de Levi. Luísa, irmã Tereza, as crianças aí que nós estamos vendo, Ana Joelma, Maria Joelma, com o Zezinho, Deus abençoe a vida dele, a irmã Gisele, com o Pedro, com o Davi, a irmã Denise, que não está aparecendo, mas está ouvindo, está no áudio, e também tantos quantos estiverem com a irmã. Agradecemos a vida do irmão Geicinho, aí com as crianças, né? Alice, a irmã Aline, a irmã Sarinha. Irmãos, a Bíblia fala, a gente conhece o pai de Abraão, mas a Bíblia não fala nada da mãe de Sara. Agora nós estamos sabendo quem é a mãe de Sara, é a Aline. Irmã Aline, aí bota a Sarinha no vídeo aí, isso. Nós vamos consagrar a Sarinha online. E assim que pudermos, nós vamos consagrar a vida dela presencialmente. Atualmente que não é bom, né? Nem que ela vá lá no templo nesses dias, vamos deixar a poeira assentar, né? A nuvem passar, para a gente... Então, os irmãos que puderem, estende a mão assim, ó, em direção à vida da família, né? Em especial a vida da Sarinha. Senhor, louvamos pela manhã deste dia que o Senhor criou e disse para nos regozijarmos e alegrarmos muito nele. Em especial, no fato de estarmos usando desse recurso que o Senhor capacitou o homem a colocar à disposição da humanidade e da igreja. Nós estamos reunidos, olhando uns para os outros, ouvindo uns aos outros, evidentemente que presencialmente é outra coisa, mas te louvamos ainda assim por este momento tão especial. E nós queremos aproveitar, Senhor, mesmo que online, para consagrar, para dedicar a vida da pequenina Sara ao Senhor. Nós cremos piamente que ela veio ao mundo para ser alvo das bênçãos maiores do Senhor, para receber um dia no seu coração a Jesus como Senhor e com a própria boca confessá-lo como
dono da vida dela, como Ele tenha comprado com sangue a vida dela. E esperamos estar vivos para ver isso com os nossos olhos. Muito obrigado, Senhor. De antemão, já agradecemos o fato de estarmos hoje concluindo mais um livro da Tua santa e bendita palavra, a carta de Paulo aos Efésios. Mas nós precisamos, mais uma vez, da direção do Teu Espírito, da unção do alto, que o Senhor nos capacite. E se alguma coisa sair da minha boca que não represente a verdade, é por ignorância, não com dolo da minha parte, com dolo, mas que o Senhor me guie em cada momento e nós vamos falar aquilo que temos recebido da parte do Senhor. Que o Senhor tome a Tua palavra mais uma vez para abençoar as nossas vidas e a vida da igreja e receber de todos nós a honra, a glória e o louvor. Abençoe, pois, Senhor, com a Sarinha, a Alice, o Gessinho, a Aline, a irmã Márcia, os filhos, toda a família, que ela venha para a bênção da família. Cremos que ela veio, né, para a bênção da família e ser uma bênção na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Carta aos Efésios, capítulo 6, o final do versículo 17. O início nós estudamos domingo à noite, o capacete da salvação. Hoje ele acrescenta mais uma arma e é a última delas. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ensina-nos, Pai, a usar esta arma poderosíssima para as nossas lutas contra os principados da potestade, contra o próprio Satanás, os demônios que são nossos inimigos, inimigo do Senhor, inimigo da igreja. Mas te louvamos porque o Senhor nos cobriu de armas poderosas para enfrentá-los, em nome de Jesus. Amém. A espada do Espírito. Como eu disse, é a sexta e última arma. Paulo disse no versículo 11, para nós nos revestirmos de toda essa armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12 diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, contra a principado potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir, para que possamos resistir no dia mal. E depois de ter vencido os inimigos, permanecermos inabaláveis. E ele começou, então, a rolar cada uma das armas que nós estudamos em cada domingo. A primeira, cingindo-vos com a verdade. A de hoje se parece com esta, mas ela tem uma outra conotação, né? A verdade é a palavra de Deus, mas nós vamos ver que a espada do Espírito ela toma uma direção um pouco diferente. E vestindo-nos da couraça da justiça. Terceira, calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz, o Evangelho que nos reconciliou com Deus e reconcilia o pecador. Tomando sempre o escudo da fé, é outra arma. Tomai também o capacete da salvação, foi a quinta arma, e hoje a última e sexta, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós vamos ver, irmãos, que esta arma é uma arma tanto defensiva para nos defendermos, como também ofensiva. A gente tanto se defende como ataca. A Mandela trouxe um pouquinho de água. Isso nós falamos com base já numa experiência vivida pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus. Foi com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo,
cheio do Espírito Santo, resistiu às tentações do diabo no deserto. Em primeiro lugar, ele resistiu citando as Escrituras. Isso é muito importante. A gente saber que Jesus reconheceu o que nós temos hoje na nossa Bíblia, chamado Antigo Testamento. Ele reconheceu como palavra de Deus, como palavra inspirada por Deus aos profetas. Ele resistiu citando as Escrituras do Antigo Testamento. Em segundo lugar, também, nós vamos ver que, desta forma, ele nos ensinou ali a usar a espada do Espírito, que é também hoje o Novo Testamento. Deixe marcado aí e volta um pouco ao Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Disse-lhe então o diabo, ele vai tocar numa área importante nossa, né? A necessidade do alimento físico. Mas olha como ele vai se defender. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, ele vai responder citando Deuteronômio 8, versículo 3. Foi assim que Jesus se defendeu. E está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo levou Jesus, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Foi a parte alta do templo e mostrou a Jesus todo o reino do mundo. Disse-lhe o diabo, versículo 3, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória deste mundo, deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorarem, toda será tua, toda a glória deste reino. Pois bem, versículo 8, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ele agora vai citar Deuteronômio 6, versículo 3. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então levou Jesus e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, irmãos, vejam a ousadia do diabo. Agora, quem vai citar as Escrituras é ele. Veja que ele conhece. Por isso, nós temos que conhecer bem. Que às vezes nós temos que lutar com ele ou mensageiro dele no campo da Escritura. Né? Eu já lidei com pessoas assim, falando a salvação pela graça, e a pessoa vai dizer assim, sem obras a fé é morta. Então, você tem que ter argumentos contra esses mensageiros de Satanás. Então, Satanás vai citar a Escritura, ele vai citar o Salmo 91, versículo 11. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, mandando Jesus saltar lá de cima e dizendo que a Bíblia diz que os anjos vai dar, né, vai sustentar Jesus lá embaixo. E eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu Jesus, dito está. Jesus agora vai citar Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus.
Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, quer dizer, ele não deixou, ele se afastou ali, mas ele continuou tentando Jesus e todos os crentes passam por essa experiência. É uma luta diária e constante, sem tréguas do inimigo. Pois bem, irmãos, quero falar com os irmãos sobre algumas declarações muito importantes acerca das Escrituras Sagradas. Abre aspas. Toda Escritura divinamente inspirada é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3:16. Lá em Timóteo diz, na versão revista e atualizada, diz que toda escritura é divinamente inspirada. Eu aprendi com o professor que a melhor tradução é isso aqui, toda escritura divinamente inspirada. Por quê? Porque nos dias de Jesus e dos apóstolos, haviam outros escritos. Nós sabemos que a Bíblia Católica, por exemplo, tem os livros apócrifos, né? Existiam muitos evangelhos, Evangelho segundo Pedro, eram escrituras não divinamente inspiradas. Não foi Deus quem inspirou essas pessoas que escreveram esse escrito. Então, a melhor é essa aqui. Toda a escritura, quer dizer, a nossa Bíblia, que nós consideramos divinamente inspirada, ela sim é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça. Outra passagem importante é que as profecias do Antigo e do Novo, foi Deus quem as produziu. O Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras. Profetas e apóstolos escreveram por inspiração do Espírito, uma capacidade sobrenatural que o Espírito deu a eles para escrever a palavra de Deus. Foi Deus quem a deu a homens escolhidos, profetas e apóstolos. Deus os guiou no registro da revelação da vontade de Deus. Vamos lá em 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não foi o homem quem chegou a essas conclusões e as escreveu. Não, Pedro diz que nenhuma profecia é de particular elucidação. Não é obra humana. No versículo 21 ele esclarece isso, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ele está falando dos profetas e os apóstolos que escreveram as Escrituras. Eles falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Uma terceira palavra importante acerca das Escrituras, nós vamos ver, volta aí para 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Experimentados são os crentes maduros, que aprendem e praticam a palavra. Não, porém, a sabedoria deste século,
nem a dos poderosos desta época se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Preste atenção, o evangelho é uma palavra que chegou em mistério. Até nós sermos alcançados pelo Espírito, receber vida e pela fé confessar Jesus como Senhor, isso tudo era mistério para nós. Mas hoje não é mais. Continua sendo para aqueles que ainda não se dobraram. Ela estava outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. As Escrituras é glória para nós, é a palavra de Deus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eu tenho estudado esse finalzinho do versículo aqui. Eu não sei se Paulo está dizendo, né, que se eles chegassem à conclusão, que Jesus era o Senhor da glória, né, eles não teriam crucificado. Mas a crucificação de Cristo é importante, é de suma importância para a nossa vida. Né? Não há salvação sem a morte e a ressurreição do Senhor. Eu também olho para esse texto aqui interpretando o seguinte, porque se eles soubessem, né, que Jesus, né, a crucificação de Jesus traria uma bênção para a humanidade, seriam benditas todas as nações da terra, eles não teriam feito isso para evitar essa bênção chegar às pessoas. Mas eles não teriam crucificado se soubessem que Jesus é o Senhor da glória. Mas como está escrito, versículo 9, isso está escrito, esse texto eu já tem ensinado, irmão, foi escrito por Isaías 64:4. Mas como está escrito por Isaías, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A maioria, irmãos, dos pregadores citam esse texto como essas coisas que não ouvimos, nem vimos, nem penetrou, nós vamos ver na eternidade. Não, isso já é uma realidade. Olha só a interpretação do pastor Russell Shedd. Como está escrito, ele diz assim, refere-se a certas frases de Isaías. A vida interior, especialmente a mente. Amor. A revelação se refere à realidade do evangelho todo. Já foi revelado. O Espírito conhece a Deus por dentro, como o Espírito do homem conhece a si mesmo. Então, essas coisas já nos foram reveladas. Né? Mas Deus, no versículo 10, esclarece isso. Mas Deus não revelou pelo Espírito dele, porque o Espírito de Deus e de Cristo a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O Espírito do mundo é quem está ainda à parte de Deus, né? Não tem parte com Deus e não consegue entender a palavra. Mas nós não, nós temos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavra ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quer dizer, um texto esclarece o outro e ajuda o outro, e assim sucessivamente. Ora, o homem natural, Paulo diz que existe dois tipos de homem, natural e espiritual. O natural é o não crente, é o ímpio ainda. E o espiritual é o crente, aquele que tem o Espírito de Deus, já foi regenerado. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita a Bíblia, porque eles são loucura. Desculpem. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, o regenerado, o crente, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quer dizer, nos foi dado a sabedoria de Cristo, a mente de o próprio Cristo como sabedoria, para que a gente possa entender
estas coisas. Vamos voltar lá a Efésios e quero falar de uma coisa muito importante. Porque nós sabemos, principalmente no meio pentecostal, neopentecostal, que eles dizem que foi revelado alguma coisa. Eles profetizam, né? Até mesmo no nosso meio, a gente via a pessoa falar assim, vou profetizar sobre a sua vida. Isso é perigosíssimo. Então, é de suma importância. Isso que eu vou afirmar aqui. Nunca devemos nem podemos separar o Espírito de Deus da palavra de Deus. Devemos, sim, mantê-los juntos, o Espírito e a palavra e o Espírito. Por que nós falamos assim, irmãos? Por duas razões. Acrescentar alguma coisa que eu já disse. Algumas pessoas afirmam que, tendo iluminação do Espírito, iluminação, todo crente é iluminado com a luz do Espírito, com a luz de Jesus, que é a própria luz, para a gente penetrar os mistérios da palavra. Então, algumas pessoas afirmam que, tendo a iluminação do Espírito, não há necessidade da palavra. Imagine, que loucura! Em segundo lugar, outros vão dizer que basta ler a Bíblia e que não há necessidade de ajuda do Espírito. Tendo ou não o Espírito, todos têm a capacidade de entender a palavra de Deus. Acabamos de ler, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele, são loucura. Vamos voltar aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6. Segundo Coríntios 3, 1 a 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? Os falsos apóstolos chegavam lá com cartas de recomendação de autoridades religiosas, sacerdotes e tal, lá em Corinto, enviados por eles, diziam enviados por Jerusalém. E Paulo, será que eu preciso de carta de recomendação? Ele vai dizer por que ele não precisa disso. Começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, quer dizer, o próprio fato de Paulo ter sido um instrumento para a regeneração, né? Para o evangelho chegar ao coração, a mente e o coração dessas pessoas, é uma carta de recomendação. Paulo era o pai espiritual deles, né? No certo sentido. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério. Olha só, a instrumentalidade dele. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como que partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Era um homem extraordinário esse apóstolo Paulo. Ele, quando dizia que ele trabalhou mais que os outros, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aqui ele está dizendo, a pregação minha é que surtiu efeito no coração de vocês, na mente e no coração. Mas isso não partiu de mim, pelo contrário. A nossa suficiência vem ou veio de Deus para ele, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, quando a palavra é interpretada corretamente, pregada
isso vem como palavra de Deus, né? Como não letra morta, mas uma palavra que traz vida, regeneração. Muito importante isso, irmão. Então, é necessário a palavra de Deus penetrar não só a mente, mas também o coração. A pessoa pode até entender, mas se isso não for o coração, não, nada acontece. Ele pode entender a história de Abraão, que saiu do Egito com o povo, chegou a Canaã. Ele pode entender que esse homem, Saulo, que perseguia a igreja, matava cristãos, ele foi convertido ao cristianismo, a Cristo. Ele pode entender isso, mas ele não consegue entender que isso foi a mão de Deus, que isso é graça de Deus, é obra de Deus. Pois bem, irmãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é arma também poderosa. Primeiro, contra as filosofias. Presta atenção, nós lidamos com isso. A palavra de Deus é arma poderosa contra a filosofia. O kardecismo, né, de Allan Kardec, que tem seus seguidores, os espíritas, né, e também vertentes dele, macumba e outras religiões, né, que cada estado da federação tem, né? O kardecismo, a filosofia de Allan Kardec, diz que ele defende a reencarnação. Não existe margem nenhuma nas escrituras para a filosofia de Allan Kardec. Então, quando formos atacados por instrumentos de Satanás, querendo mostrar a nós, querendo nos mostrar a reencarnação, nós temos que mostrar a eles que nem Jesus ensinou isso, nem os apóstolos ensinaram isso. Um texto clássico é aquele da ressurreição de Lázaro. Olha Jesus falando em ressurreição e não reencarnação. No versículo 25, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus a Marta, antes de dar ordem a Lázaro para ressuscitar, quem veio de lá não foi um outro homem, não foi Lázaro, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A pessoa que morreu vai tornar a viver na ressurreição dos corpos. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Quer dizer, quando há a separação, né, do corpo, do espírito, a pessoa não morre. Essa pessoa vai estar com Cristo. O que vai para a sepultura diria eu, essa carcaça, né? É isso que envolve a nossa alma, o nosso espírito. Vai para a sepultura para de lá sair um corpo de glória, de poder, de honra, para, então, a obra de Jesus, de Deus, se consumar. Todo que vive, quer dizer, o crente não morre. O crente, Jesus disse, Paulo disse, que o crente dorme, o corpo da pessoa parece que está dormindo, né? É assim que ele é colocado na sepultura, para um dia, pela voz do arcanjo, retuada da trombeta de Deus, assim como Jesus deu ordem que Lázaro sai, ele vai mandar, por ocasião da ressurreição, da sua voz, vai mandar todos, agora todos vão sair, ímpios e crentes. Eles vão sair, uns para vergonha e horror eterno, e outros para a glória, para ir para a eternidade, habitar com o Senhor. Então, contra as filosofias. Em segundo lugar, contra a ciência também. Então, isso aqui é importantíssimo.
Nós estamos vendo aí as autoridades empurrando para dentro dos colégios a questão do evolucionismo, né? Com base na filosofia de um homem chamado Charles Darwin, A Evolução das Espécies. Esse livro deu uma sacudida, né, na vida espiritual de muita gente, mas Deus preservou os seus, né? E preserva sempre. Então, a evolução defendida por Charles Darwin, a criação está lá em Gênesis 1, de 1 a 31. Olha como a Bíblia começa. Ela começa dizendo assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 25 de Gênesis 1, diz assim, eu leio para nossa conveniência. 1, 25. E fez Deus animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua. E viu Deus que isso era bom. Eu queria entender um pouco mais. Na verdade, irmão, afirmo com segurança, com certeza, de que nós fomos ensinados, eu fui ensinado assim também na minha infância, de forma errada. Perguntava-se assim, de onde o homem foi criado? Ele dizia assim, do pó da terra. Não, o homem não foi criado do pó da terra. O irmão pode ver, gente. Primeiro, Deus criou o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Era um ser espiritual, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E depois, no capítulo 2, diz que Deus formou ao homem. Ele deu forma a algo que lhe era invisível, ele agora torna visível o homem. E de onde foi que ele tirou? Agora sim, de onde ele foi formado? Do pó da terra. A evidência científica disso, a prova, é de que o nosso corpo é formado com substâncias encontradas na terra. Nós temos o ferro, nós temos o cobre, ou necessidade, né, dessas coisas. Foi formado e deu forma ao homem. Então, nós diríamos que quando o homem morre, é sua forma. É a forma que vai para a sepultura, mas não a criação de Deus, né? Então, homem, vamos estender um pouco a noção de criação. O que é criação? Não pode ser do pó da terra, porque criação é Deus fazer de algo inexistente. Imagine que você e eu tivéssemos a capacidade de criar. Eu diria, abrir a mão assim e diria, aparece uma barra de ouro na minha mão. E apareceria. Isso seria criação. Mas quem tem esse poder? Ninguém, só Deus. Então, criar é fazer algo de matéria não existente, de algo não existente. E o verbo lá que diz quando Deus criou o homem à sua imagem, ele o fez de algo que não existia. Mas quando diz que Deus formou o homem, é de matéria existente, ele formou o homem do pó da terra. Vamos entender um pouco isso. Vamos lá em Hebreus 11, 3, quando fala lá, por que aquelas pessoas foram consideradas heróis da fé, principalmente Abraão, que é o pai da fé. Falando da natureza da fé, Hebreus 11, 3 diz assim, pela fé, entendemos, quem? Todo crente. Depois de ter dito que a fé é a certeza de coisas que se esperam, prova que se não veem, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por quê? Porque pela fé eles entenderam, nós devemos entender, que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É criação. Vamos entender um pouco mais. Vamos lá em Romanos 4.
como um ser espiritual, todo crente ele foi criado. Os irmãos são criatura de Deus, assim como eu, todo crente. Quem está em Cristo é nova criação. Não existia esse ser espiritual. E Deus fez. Pela graça somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras. Abraão também foi assim, irmão. Ele não existia o Abraão que nós conhecemos. Existia um homem ímpio lá em Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, e que Deus tirou de lá e fez esse homem um dos mais importantes da Bíblia. Olha só, Paulo, aqui nós vamos ver também Paulo usando a palavra de Deus para refutar o erro. O que os judeus diziam? Essa história de Paulo, de que a salvação é pela graça, o homem é justificado por Deus e tal. Paulo, você está delirando, Paulo. Na vida de Abraão, nosso pai, não era assim, não existe isso lá. E Paulo, não, vocês não entenderam, mas está lá. Aí no capítulo 4 ele começa assim: que, pois, diremos ter alcançado o nosso pai Abraão segundo a carne? Ele é pai de Abraão segundo a carne de todo judeu. Ele é pai pela fé de todo crente. E Paulo, então, vai assim: vocês estão dizendo que não? Vamos ver. Vamos, olhem para as escrituras de vocês. Ele está citando as escrituras. Porque se Abraão foi justificado por obras, pelo que ele fez, ele tem de que se gloriar, mas não porém diante de Deus. Aí Paulo desafia os judeus, chama para perto e diz assim: que diz a Escritura? Abre aí. Que diz a Escritura? Diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Mas vamos, porque eu já tenho falado assim aí, de certa forma, na igreja, irmão Fagner. Mas eu vou ousar falar uma coisa aqui, que até correntes teológicas sérias, se eu tiver errado, que Deus me perdoe, mas eu vou citar e vou provar. Que eles afirmam que nós somos justificados no ato da fé, justificados pela fé. Não vejo assim. Vamos raciocinar. A pessoa que tem fé, ele já tem vida? Já foi regenerado? É claro que sim. Porque a fé vem pelo ouvir, a palavra o regenerou. Tito diz isso lá, né? A palavra regeneradora. Então, a palavra, ele ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Ele não tinha fé, ele ouvir a palavra, o poder da palavra, o poder do Espírito, a própria justificação, ela traz vida, o justificado tem vida. E quando é que nós fomos justificados? Todo crente foi justificado na eternidade. No tempo é que ele vai, pela fé, entrar nessa relação. Não diz Paulo lá em Romanos 8, 28, aos que predestinou, tudo passado. Imagine alguém que vai receber a Cristo hoje pela fé. Ele vai exercitar a fé e receber Cristo como Senhor e Salvador hoje. Quando é que ele foi justificado? Ele vai ser justificado no ato do crer? Não, ele já foi justificado, porque ele foi predestinado, ele foi chamado. Aos que chamou, a estes justificou. Tudo tempo passado e passado perfeito, como eu expliquei domingo à noite. E aos que justificou, a estes glorificou. Nós já fomos glorificados? Ainda não, mas aos olhos de Deus nós já fomos. É fato consumado. Para nós ainda não. Ainda não, mas né? Mas ainda não. Já foi, mas ainda não. Pois bem, então, voltando lá a Romano. Ora,
Quando Paulo diz, então, que Abraão, no ato da fé, isso lhe foi imputado como justiça, quer dizer, foi confirmado na vida de Abraão que ele já tinha sido justificado na eternidade por Deus, assim todo crente. Ora, ao que não trabalha, o salário não é considerado como favor, assim como dívida. Quando o irmão Fábio, quando o irmão Levi está trabalhando no final do mês, a empresa paga o salário a ele, não faz favor nenhum a ele, é dívida. Mas se ele ficar em casa e não provar que houve necessidade de ficar em casa, um atestado médico, e a empresa pagar, e entender de pagar, isso é graça. É isso que Paulo está dizendo. Ora, ele está dizendo, Abraão não trabalhou, né? Se ele tivesse trabalhado, a sua vida, tudo que aconteceu, Deus seria devedor dele. Não, mas versículo 5, mas Abraão não trabalhou. Porém, ele creu naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Abraão creu em Deus que justifica quem? O ímpio. Nós temos sido ensinados que Deus justifica o que exerce fé. Quem exerce fé, irmã Teresa, não é ímpio. Ele já foi regenerado, ele já foi reconciliado, né? Então, o ímpio é aquele que ainda não tem parte nenhuma com Deus. Ele está longe de Deus. Ele pode estar numa religião que usa outros meios para aproximar de Deus, a mãe de Jesus, os santos, as suas obras. Pode ser o melhor religioso lá na sua religião, mas ele ainda é um ímpio. Quer prova disso? Levi leu para nós no início do culto. Então, o versículo 1 do capítulo 5 de Romanos, nós devemos ler assim: justificados, pois, vírgula. Por quê? Porque no versículo 25, capítulo 4, Paulo diz assim: Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, quebra da lei, e ressuscitou por causa, não para a nossa justificação. Então, Deus justificou lá com base no ato de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, o que Deus fizera na eternidade seria inoperante, mas não. Então, Paulo diz, ele morreu por nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí vem o versículo 1 do capítulo 5. Então, devemos ler assim: justificados, pois, por Deus, pela fé, temos ou estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé, nós vamos entrar numa relação, o justificado vai entrar numa relação com Deus. Por intermédio de quem, versículo 2, Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele prossegue e vai dizer que essas pessoas, versículo 6, eram fracas e ímpias. Quando ele morreu, nós éramos fracos. Ele não morreu. O crente, quem tem fé, já é uma pessoa, pode ser fraquinha na fé, mas já tem poder para crer. Mas não, quando ele morreu, nós éramos fracos. E ele morreu ao seu tempo, quando ele morreu, nós éramos ímpios. Versículo 8. Ele prova o amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estávamos ainda no reino do pecado. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando com Deus, seremos salvos pela sua vida ou em sua vida, porque estamos nele. Então, quando aconteceu essas bênçãos iniciais, todo crente ainda era fraco, ímpio, era pecador,
e era inimigo de Deus. Isso é muito importante, irmão. É muito importante para nós sobrevalorizarmos a obra que Deus fez na nossa vida. E, irmão Fagner, dá uma resposta também àqueles que defendem que é pelo que ele faz que ele vai chegar às bênçãos de Deus. Não é. O fraco, o ímpio, o pecador, o inimigo, ele não faz jus a nada. Não há nada nele que justifique as bênçãos de Deus. Por isso é pela graça. Pois bem, irmãos, falamos um pouco da questão da criação, mas eu queria dizer também que a palavra de Deus, a espada do Espírito, a palavra de Deus, é poderosa também contra as heresias. Por exemplo, o católico diz que ele não adora a imagem, ele apenas... Aquilo é como um retrato. Eles olham para... Mas como? Como é que eu posso formalizar um retrato de quem eu nunca vi? Então, a imagem diz, só para recordação, né? Como um retrato que a gente tem. Olha aqui o filho, né? Quando era miudinho, a gente vai recordar aquele fato. Estava naquele jardim. Eu tenho um retrato que eu tinha, acho que tinha uns 8 anos, no coreto da praça, lá em Goitacazes, em frente à igreja de São Gonçalo ali. Eu, Ivan e Renan, os 3 menores, nós sentamos assim na mureta do coreto e alguém fotografou ali, que eu não sei. Mas a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Uma irmã, uma vez, deu um testemunho muito naqueles encontros de casais que eu participava. Ela é uma crente, ela foi para a igreja presbiteriana. Ela deu um testemunho. Quando ela ouviu essa palavra, a palavra veio como uma palavra viva, rema. E chegou à fé a vida dela. Então, ela pediu esclarecimento, né? A igreja não esclareceu, né? E ela é convertida a Cristo, ela foi para a igreja presbiteriana. Enrolaram a vida. Não, isso aí não, isso não me satisfaz, não. Não, você precisa entender, não, isso não é resposta ao que eu estou perguntando. Não diz para a gente. Vocês estão dizendo que nós podemos ter como um retrato para recordação, mas aqui está dizendo, não façam nada. Não façam nenhum tipo de imagem. E caminhando para o fim, irmãos, eu queria dizer aos irmãos que os apóstolos, né? Não só Paulo, mas os outros, usaram também a espada do Espírito quando escreveram as Escrituras. Há pouco nós passamos, né? No capítulo 4 de Romanos, eu disse aos irmãos, Paulo, os judeus diziam que Abraão não tinha nada a ver com essa doutrina de Paulo. Paulo diz assim, vamos ver, o que diremos nosso pai? Que diz a Escritura? Ele citou o livro de Gênesis. Abraão creu. Isso lhe foi imputado, atribuído como justiça. Então, está aqui a doutrina, lá no livro de Gênesis. Como é que vocês estão dizendo que Abraão não era? Ele citou, então, as Escrituras. No livro de Gálatas, capítulo 3:8, ele, mais uma vez, cita a Escritura e diz assim, capítulo 3 de Gálatas, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Foi que Deus disse, né? Por que Paulo está falando isso aqui? Porque os heréticos que estavam lá na região da Galácia estavam dizendo que os gentios não tinham parte com Deus. Não chega, as bênçãos de Deus jamais chegaria à vida dos gentios, a vida dos gentios. E Paulo diz assim, não, vocês mais uma vez não entenderam. Quando Deus disse a Abraão, né, no versículo 8 aqui, ele diz que Deus pré-anunciou, quer dizer, falou do evangelho para Abraão lá no início da história humana. O que Deus disse lá? Em ti serão benditas
todas as nações da terra. Abraão, irmãos, ele não poderia ter sido salvo pelas obras da lei, porque a lei, os que vivem na lei, isso vem de Moisés para cá. A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Abraão não conhecia o que Deus deu a Moisés. Por que nós podemos afirmar isso? Paulo explica aqui na carta aos Gálatas. Ele diz que Abraão viveu e a distância entre ele e Moisés foram de 430 anos. Então, Abraão não poderia, por isso que ele afirmou em Romanos que, por obras da lei, Abraão se fez obra, mas não diante de Deus, né? Ele poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Ele não fez, ele não conhecia as obras da lei. Ele não sabia que furtar, roubar, ele não sabia que adulterar, entendeu? Ele não sabia disso. Não que era propósito de Deus isso acontecer, mas, sem saber, ele cometeu o pecado. Ele cometeu o ato de adultério com Betseba, com Agar, a escrava. Então, Paulo está dizendo assim, nós poderíamos até afirmar, né, que Abraão, quando ele creu, ele era um gentio. Porque só depois é que Abraão, que Deus chama Abraão e diz, né, que ele manda circuncidar, é aí que vai partir a circuncisão. Ele circuncidou Ismael, depois Isaac, e assim sucessivamente, né? Mas quando ele creu, não existia ainda a nação judaica, a nação de Israel. Israel veio, o nome Israel, então, vem de Jacó. Mas, na verdade, toda a história se reporta a Abraão. Pedro citou também as Escrituras como arma do Espírito, espada do Espírito. 1 de Pedro 1,16. 1 de Pedro 1,16 e 17. Para quem que Pedro escreveu? Aos crentes que estavam na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, estavam sendo assolados por falsos ensinos, pelos heréticos, pelos judeus. Aí Pedro escreve o seguinte, 1 de Pedro 1,16 e 17. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Pedro está escrevendo, citando Levítico 44, 45. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O judeu estava ensinando uma forma errada, como é ensinado no dia de hoje, a forma de ser santo, né? E Pedro diz, não, todo crente, sede santo, porque a vontade de Deus é que o crente já fosse, que todo crente fosse um santo. E Paulo vai esclarecer isso no Novo Testamento, né? Qualquer pessoa regenerada, justificada, regenerada, que já tem paz, que está em Cristo, é um santo. Né? É um santo. Eu também, irmãos, a usei e tenho usado em muitas ocasiões, como os irmãos também devem usar. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, contra os heréticos, tenho usado muitas vezes contra as testemunhas de Jeová, né? Que eles dizem, você fala em salvação pela graça mediante a fé, e que graça é favor imerecido, que ninguém merece, mas Deus dá. Eles citam o Espírito vai citar, a fé sem obra é morte. Os testemunhos de Jeová gostam muito desse texto. Mas o que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, para ser salvo, precisa andar pelas ruas, batendo na porta do vizinho, senão não vai ter salvação. E tem que fazer isso até o último dia da sua vida. E eu expliquei domingo à noite, irmãos, que quando Jesus disse que perseverar
que depois da perseguição muitos vão se escandalizar, muita gente vai abandonar a fé, e o que perseverar até o fim vai ser salvo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: só será salvo os que perseverarem, é que são os verdadeiros crentes. Por isso eles vão perseverar. Por isso eles vão perseverar. Há inúmeros textos que embasam isso. Aquele que começou uma boa obra em vocês vai concluir até o dia de Cristo Jesus, né? Vocês jamais se apartarão de mim, das minhas mãos ninguém vai tirar vocês. Isso é uma maneira de perseverança. É só ler o capítulo 8, todo de Romanos, estudá-lo com detalhe, para ver que ali está a perseverança de todo crente. Por causa deles, da capacidade deles, dos atributos deles, não, por causa de Deus, nós vamos perseverar. E, finalmente, irmãos, concluindo essa tremenda epístola aos Efésios, agradecendo a Deus por isso, né? Por ter concluído mais esta carta na primeira Igreja Batista de Tocos. Eu fiz isso em Vila Nova, eu fiz isso em Poço Gordo, não tive tempo de fazê-lo em São João da Barra. Eu quero terminar lembrando aos irmãos o que está, voltando lá em Efésios. Nós começamos e vamos terminar lá. O que está no capítulo 6, que Paulo entra na questão dessa luta espiritual, dessa guerra. No capítulo 6, 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. As armas são necessárias, mas devemos nos fortalecer sempre no Senhor e na força do seu poder. Sem assiduidade aos cultos, sem estudo, sem leitura apurada das Escrituras, sem levar a sério as coisas espirituais, não há como nos fortalecer. Sede fortalecido, né? Sede fortalecido. E também, a partir do versículo 18 do capítulo 6, quando ele terminou aqui a última arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele disse algumas coisas ainda para os Efésios que são também importantes. Usemos essas armas. Quando usarmos, devemos fazer com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A oração é um ato espiritual, devemos fazer na dependência do Espírito, em nome de Jesus. Orando no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança, todo cuidado é pouco, e súplica por todos os santos, por nós e por todos os irmãos. E também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém. O mistério do Evangelho. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de concluir. Quando diz que a pessoa exerceu fé e Deus o considera justo por isso, que mistério tem isso? Não tem. Mistério é Deus fazer isso antes de termos parte com Ele. E por Ele ter feito isso, e a vontade dEle que nós um dia tivéssemos parte com Ele, Ele nos chamou, né? Nos chamou e nos mostrou Jesus Cristo. Como Paulo diz, que Jesus Cristo foi mostrado a ele um dia. Fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, representante, mesmo que em cadeias, preso, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Será que vocês estavam se lembrando quem teve a honra, o privilégio de irmão Fagner, de pegar esse escrito santo tão importante, que seria tão importante para a igreja aos Efésios? Dizem até os estudiosos que era uma carta circular, aquelas igrejas ali, Laodiceia, todas elas tiveram conhecimento daquela, não foi só para Éfeso, né? O irmão que teve o privilégio, a honra de pegar essa revelação de Deus e levá-la para a igreja,
chamava-se Tíquico. Mas Paulo diz, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Ele deu a Tíquico, foi levou a carta e levou notícia de Paulo. O irmão amado e fiel ministro de Cristo. Quão bom, irmão, seria que cada um de nós fosse considerado, né, ou considerássemos, pudéssemos considerar todos um irmão amado e Deus nos considerar um fiel ministro de Cristo, um representante de Cristo aqui na terra. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o coração de vocês. Paz, a bênção, eu faço das palavras do Paulo, a bênção para a vida dos irmãos nessa hora. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos dê, né, um domingo ainda cheio da graça, da presença dele, mesmo que em meio a essa pandemia, né, o mundo está em né, quarentena e lockdown, mas a palavra de Deus não está presa, ela está viva porque ela é uma palavra viva, ninguém a aprisiona, né? Ninguém a aprisiona. Eu não sei se o homem que inventou esse instrumento aqui, né? Para um dia nós podemos estar olhando para os outros e compartilhando para ele. Se ele pensou nisso, mas Deus sabia disso, que mesmo, né, para esse momento, o instrumento da tecnologia, da ciência, seria importante para nós, né? Importante para nós. É muito importante. Olha lá, olhando a Manuela ali, bastante, né, confortável, a irmã Joelma, a Tereza, a irmã Fagner, a Aline, o Gestinho, as crianças, a irmã Laila, a irmã Denise, Pedro, a Gisele, o Davi, o Felipe, você está em casa já ou está trabalhando. Que Deus abençoe a todos os irmãos e, por que não dizer, a vida de toda a igreja. Amém? Amém. Irmão Levi está aí? Se você quer falar mais alguma coisa? Então, que Deus nos abençoe, né, irmão? E que... Olha, eu estou na reta final, irmão, para receber a vacina. Talvez no dia do meu aniversário, dia 6, pelas contas aqui que eu fiz, está vacinando 73 amanhã, as mulheres, 73 os homens, nas terças. E fiz as contas que eu acho que no dia 6, na outra semana, eu vou receber esse presente de Deus, poder vacinar, né? E ficar mais tranquilo, né? Porque a minha idade, né? Aliás, todos hoje, né? Não tem mais negócio de idade de risco, não. Crianças, Pastor, todos com saúde, foi? pastor, o decreto inicial é até quando? É até hoje? Bota o áudio, pastor. O senhor desligou o áudio. Está sem áudio, pastor. O senhor está sem áudio, pastor. Pastor Fábio, o senhor está sem áudio. Sem áudio. Liga o microfone. Aí eu cortei aqui. São 10 dias. Aham. E começou ontem. Sábado, né? Começou ontem? 27, 28, 29. Começou ontem não, pastor. Hein? Começou ontem não, começou desde semana passada. Esse novo começou ontem. Começou sexta-feira. Não, ele decretou sexta, mas a partir de sábado. Passou a contar a partir de sábado. Ah, tá. São 10 dias? É. São 10 dias, então. Vacinou à noite, mas é sempre assim, no dia seguinte. Então, acho que vai pegar 27, 28, 29, 30, 29. Segunda-feira. Uhum. Aí conta mais 7 dias.
Mesmo se tiver contado na sexta-feira, 22, 23, 24, 2, 23, 24, 5, contado sexta-feira, 26, 27, 28 e 29, segunda-feira. Aí vem mais 6 dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai até domingo. Até domingo que vem. Se ou renova ou dá mais liberdade a partir da segunda-feira da outra semana. Semana que vem, né? Segunda-feira que vem. Cadê o Filipão, Gisele? Ele chegou agora de manhã, pastor. Ah, tá. Dê um abraço nele. Ah, obrigada. Então, irmãos, até quarta-feira, né? À noite, 7h30. Vamos dar continuidade aos estudos na primeira de Paulo aos Coríntios. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Um abraço para todos. Amém. Irmão, Deus abençoe. Estamos então terminando aqui o culto. Até quarta que vem no culto. Tá bom, irmão? Amém. Amém. Fala, tchau. Tchau, Tereza. Tchau, Gisele. Tchau para todo mundo. Vou fechar a sala, meus irmãos. Deus abençoe. Tchau para todos. Tchau, fique com Deus. Tchau.